A partir de agora, nós vamos falar neste palco sobre o papel das iniciativas comunitárias e dos NUDECs na gestão de riscos e desastres. Essa sigla que a gente começa a ter mais familiaridade. NUDEC são os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil. Para fazer a mediação desse espaço, eu tenho a alegria de convidar a Júlia Caon Freder, que é gerente de projetos na Fundação Gerações. Bem-vinda, Júlia, que recebe os nossos painelistas. Muito bem-vinda, coordenadora geral de apoio à mitigação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a Loiane Ferreira de Souza, já está conosco aqui no palco. Bem-vindo também Marton Eduardo Costa, coordenador no NUPDEC Oco-Uno de Canoas, o nosso Núcleo Comunitário de Defesa Civil de Canoas. Bem-vindo, Marton. Nossas boas-vindas a Patrícia Corrêa, que é assistente social na AVSE Brasil e também atua como servidora pública em Cachoeirinha, como assistente social no CRAS. Nossas boas-vindas a Rafaela Caporal, coordenadora de enfrentamento às violências da TEMES, Gênero, Justiça e Direitos Humanos. Bem-vinda, Rafaela. E fechando este grupo de painelistas, nossas boas-vindas ao cientista social e também coordenador geral da Aldeias Infantis SOS, José Carlos Sturza de Moraes. Um bom momento, Júlia, a partir de agora a palavra é sua. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Antes de começar, eu quero fazer um convite para todo mundo. Eu sei que já está as lombrigas do almoço, já devem estar se mexendo, né? Mas eu queria convidar todo mundo a ficar aqui até o final, porque aqui está o coração desse nosso evento, né? É a gestão comunitária. Hoje vocês vão conhecer casos distintos, porém muito poderosos, de como que as comunidades se organizaram e fizeram coisas maravilhosas na sua atuação na última enchente, que eu sei que tem que chamar de inundação, né? Não mais de enchente, mas como a gente chamava de 41 de enchente, eu acho que a gente nunca mais vai conseguir deixar de chamar de enchentes de enchentes. Então, esse é o convite. Fiquem conosco até o final, que vai valer muito a pena. E eu vou passar a primeira palavra para a Loiane, porque a Loiane é a pessoa, lá do governo federal, né, Loiane, que sabe da importância de criar os núcleos comunitários e de que forma que as comunidades entram nesse sistemão de defesa civil que mistura poder público, empresas, mas principalmente a sociedade civil. Então, Loiane, que são esses NUPDECs que a gente está falando tanto aqui e qual é a importância deles, né, no sistema de defesa civil? Bom, pessoal, bom dia. Ainda bom dia ainda, né? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, porque nós temos viajado pelo Brasil todo para conversar sobre a importância das comunidades nas ações de proteção e defesa civil. Então, eu estou acompanhada de duas pessoas que são minhas professoras, que eu acompanho há muito tempo, que é a Rejane e a professora que não está aqui, que estava aqui há pouco. Queria cumprimentar também os colegas de defesa civil, assim como a defesa civil estadual, municipal, nós também, do sistema federal, da defesa civil nacional, também enfrentamos alguns desafios. Então, antes de falar da importância da NUPDEC, eu queria que vocês nos conhecessem também, porque às vezes parece tão distante. A gente está ali em Brasília, parece que tem um caráter sempre político, e na verdade, não é bem assim. Eu e algumas pessoas, e a maioria das pessoas que atuam na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil são concursadas. Nós somos concursadas de 2012 e somos apaixonadas pela defesa civil. E somos em quantidade muito pequena. Eu sou coordenadora, hoje estou como coordenadora geral de apoio à mitigação. Comigo tem a capacitação do Brasil inteiro, tem o fortalecimento do Brasil inteiro em duas coordenações. Então, é mais uma pessoa e mais duas pessoas ali. Então, nós somos ali em 4, 5, para trabalhar para o Brasil inteiro, tentando sempre ajudar. E somos pessoas que somos da área, concursados da área. Então, independe de qual governo estiver ali no poder. O cargo de secretário é um cargo político, sim. Mas a gente está lá. Independente de quem entrar, de quem sair, de quem entrar, de quem sair,
a nossa paixão é a mesma, e o desejo de fazer a defesa civil acontecer é muito grande. Então, para a gente, é um prazer, sim, é uma honra estar aqui. As empresas privadas, a iniciativa privada compõem também o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e é muito importante isso. É um encontro especial também por isso. Né? Nós temos consultores, empresas que trabalham com consultoria, empresas que trabalham na elaboração de planos de contingência, e isso, para a gente, é uma alegria, porque a gente está vendo defesa civil também acontecer por outro viés. Né? Então, sobre o trabalho voluntário, vocês sabem que 93% dos municípios brasileiros já sofreram algum desastre, e a maioria deles tem baixa capacidade de resposta, uma capacidade de adaptação muito baixa. E hoje essa palavra adaptação é o que mais tem feito sentido para a gente. Nós somos desafiados diariamente a viver sempre preparado, precavido, com o olhar voltado para esses extremos climáticos. E é diferente risco climático de risco de desastre. Né? Então, os extremos climáticos, a discussão é muito grande, é importante, a gente já está vivendo o futuro, e o brasileiro e as comunidades precisam entender, e é importante que a gente trabalhe com isso, por isso que é muito bom esse encontro, entender a necessidade e a importância desse conhecimento, do conhecimento da gestão de riscos e desastres. Da Constituição Federal, de 1988 para cá, a Constituição já falava um pouco... Eu vou chegar lá. É muita coisa para falar. Mas eu estou lembrando da Constituição, porque a Constituição tem que voltar um pouquinho, porque a Constituição fala sobre o trabalho voluntariado, a Constituição fala do processo participativo no Estado Democrático de Direito, e que é muito importante. Ele já consagra isso. Né? Nós tivemos uma evolução, viemos com uma legislação logo em 1998, não sei quem é que estava na presidência na época, não sei se Fernando Henrique, nós tivemos uma legislação do voluntariado, e logo depois, em 2005, também tivemos uma legislação própria para a NUPDEX, que foi revogada por outra legislação, e hoje a gente não tem uma legislação própria para a NUPDEX. É isso, né, professora? Não temos uma legislação própria. Mas, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com a Lei 12.608, de 2012, nós tivemos uma ampliação do nome para Proteção e Defesa Civil. E, quando a gente coloca a proteção, que é um destaque na nossa legislação e no decorrer todo dela, a gente traz uma abertura para a gente trabalhar no que antecede a ocorrência do desastre, trabalhar na prevenção, trabalhar na preparação e na mitigação. Então, particularmente, eu vejo como um avanço interessante essa legislação de 2012. Né? Na própria legislação, fala do trabalho comunitário, que é importante, e coloca os núcleos comunitários, não é com essas palavras, mas coloca o núcleo comunitário de proteção e defesa civil como pertencente ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nem mais, nem menos, é o igual. É tão importante quanto. É tão importante quanto. E o nosso sistema nacional, a nossa visão de SEDEC para Defesa Civil Estadual, Municipal e todos os outros sistemas, a gente tem uma visão de que existe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no seu viés vertical, naturalmente, né, que vai até a Presidência da República, e o horizontal, que algum colega comentou, onde nós trabalhamos com desprovimento de tanta hierarquia assim. Porque cada um sabe a tua expertise, cada um sabe o seu lugar, e cada um sabe o que fazer. A Defesa Civil ela vai estar lá no meio como um grande articulador. E nisso também entra os NUPDEX. É um grande articulador do sistema, como o Coronel Frank, que a Defesa Civil Estadual é um grande articulador do sistema horizontal, ali, vertical também, Defesa Civil, aqui é um cumprimento. Defesa Civil Municipal, a mesma coisa, por espelhamento. Né? Então, em todos os sistemas, a participação comunitária é muito importante. E o núcleo comunitário de proteção e defesa civil,
é simplesmente você colocar as pessoas mais importantes da Defesa Civil e do país em foco. É o nosso principal olhar. É no município que o desastre acontece. O jargão Defesa Civil somos todos nós parece um clichê, mas é tão importante, porque não se consegue fazer defesa civil sozinho. Não tem como. A defesa civil estadual sozinha não vai conseguir, a defesa civil municipal sozinha não vai conseguir, e a gente que está lá em Brasília, muito menos. Também somos poucos. Então, a comunidade, a organização da comunidade, ela é extremamente importante. O NUPDEC ele funciona como a materialização de uma organização, de uma capacitação, de uma preparação. O NUPDEC ele vai atuar antes, durante e depois da ocorrência do desastre. É muito importante. Eu falaria horas aqui, mas eu vou deixar para os colegas. Obrigada. Obrigada, Loiane. A gente tem que fazer muitas outras conversas, né? A gente tem esse gostinho aqui de que esse evento está pouco para a quantidade de conversa que temos. E agora, já que estamos falando de NUPDEC, né, Loiane, eu queria convidar o Marlon e a Patrícia, né, lá da Matias Velho, que vivenciaram a enchente e que já criaram o NUPDEC deles. Então, eles já passaram por esse processo e quero convidá-los aí a contar um pouco dessa história, né? Bem-vindos, gente. Sim, vamos colocar a apresentação de vocês e aí eu passa de mão em mão aí o passador até chegar na galera do fundão aí. O PPT do Marton. Então, bom dia a todos. Eu quero agradecer a Júlia pelo convite, a Fundação Gerações também por essa iniciativa tão importante. Eu me chamo Patrícia, atuei no projeto de resiliência climática em Canoas, junto à AVICE, né, que, para quem não conhece, é a Associação de Voluntários do Serviço Internacional. Né. Então, para iniciar um pouco dessa história da constituição do núcleo, tenho que dizer que uma das primeiras preocupações, enquanto AVICE, foi de reconhecer, no bairro Matias Velho, quem eram as lideranças comunitárias do bairro, quem eram os atores que já estavam envolvidos, de alguma forma, executando um trabalho, né, que era importante. Então, nesse primeiro momento de diagnóstico territorial, né, e de reconhecer esses atores, a gente chegou, né, a alguns pontos importantes, que eram a Associação da Horta Comunitária Ocono, uma associação também de matriz africana, que é a Santa Bárbara, a SEBRAS, que atua com imigrantes venezuelanos, haitianos, também a paróquia São Pio X, que atuou diretamente nas enchentes, com a logística de doação de donativos. Né? Então, isso nos auxiliou para que a gente pudesse ter bastante capilaridade no território, né? E que fosse também uma possibilidade para abrir os caminhos para que a gente pudesse conhecer essa comunidade. Então, enquanto nós fazíamos essa interlocução com as lideranças locais, nós também mantínhamos contato direto com o setor público, né? Mais especificamente com a Secretaria de Resiliência Climática, né, e Defesa Civil de Canoas, né? E também outros organismos, como a Secretaria de Assistência Social do município. Então, a gente iniciou fazendo a apresentação desse projeto, né, de constituição do NUDEC, né, no bairro Matias, pensando que, na Matias, né, foi muito afetado. Né, em alguns locais da Matias, a água chegou a 6 metros. Né. Então, a gente fez uma apresentação ainda em 2024 desse projeto, onde a gente reuniu não só as pessoas da comunidade, as lideranças locais, mas também bombeiros civis, bombeiros militares, SAMU, enfim, diversas pessoas do setor público, da defesa civil, né, para poder pensar junto essa ideia de NUDEC. Isso.
Só para contextualizar, né, a Matias tem 50 mil habitantes, né? Ela é maior que muitas cidades aí do interior, né? Não saberia dizer qual é o grau que ela teria em nível de cidade, mas ela está bem alta, né? Tanto é que ela perdeu metade da população para o Guajuviras. Se não fosse o Guajuviras, ela teria 80 mil habitantes hoje, a Matias Velho, né? E do lado de Canoas, ali que foi atingido, são 180 mil pessoas que foram atingidas, né? Metade de Canoas ficou embaixo d'água, né? Só para dar uma contextualização, né? Aqui tem, está me ajudando, aqui tem foi uma reunião que nós fizemos, né? Uma primeira reunião de mobilização dos voluntários, né? Fizemos uma reuniãozinha com o pessoal lá. Como a Patrícia falou, a gente entrou em contato com todas as ONGs, instituições e entidades sociais da Matias ali, né? Foi feito um contato. Esse Frei que ela falou, que é o Frei Natalino, são 13 comunidades da Igreja Católica. Tem o Sebras, tem a Oco Uno, tem a Vila Getúlio Vargas, tem a Ideal. Então tem... Anvu também, a Associação de Moradores do Bairro, né? Então foi feito um convite para todo mundo ali para tentar implantar essa ideia do NUPDEC, né? Como o Abner falou, mobilização é terrivelmente difícil de fazer, né? Como é difícil tu fazer mobilização de pessoas, né? São 50 mil pessoas no bairro, a gente conseguiu mobilizar 50, né? 0,0001%, né, cara? Sei lá. Então é muito complicado, assim. Aqui é uma reunião de mobilização, a gente convidou as principais lideranças, né, do bairro, para fazer a explicação do projeto que a Patrícia tinha explicado, né? E acho importante dizer que, dentre esses moradores que se voluntariaram para constituir o NUDEC, a gente conseguiu identificar que muitos foram atuantes no momento das enchentes, né? Então, desde o resgate aquático, salvamento, a questão de logística, de doação de donativos, atuação diretamente em abrigos, né? Então, são membros da comunidade que são atuantes e têm esse local, né? Esse lugar de estar mesmo nesse diálogo com o poder público também. Então, a gente percebe que, nessa constituição do NUPDEC, as pessoas fazem esse lugar já de monitoramento, de, às vezes, identificando, em tal rua há uma situação e a gente precisa comunicar, né? E, para a gente não esquecer também, a Cristiane, que é uma das voluntárias do núcleo, né, hoje está participando aqui. E é uma das pessoas muito ativas, assim, junto ao núcleo, né, Marton? Interessante, Aqui tem isso aqui foi um treinamento durante a formação depois que foi formado no NUPDEC, formado assim, teoricamente, não foi totalmente formado ainda. Juntou o grupo ali. Não tinha sido o grupo, montamos o grupo, né? Daí a gente começou a discutir como é que seria feito mais ou menos a formação do grupo e o treinamento do grupo, né? Então a AVSE, juntamente com a AVSE, a gente fez uma montagem lá de um conteúdo programático. Eu não vou ler tudo isso aí, né? Mas está ali, ó, mais ou menos Mas, assim, feito, sinteticamente, né? Para resumir, a gente se preocupou que houvesse um treinamento inicial para essas pessoas, né? Teórico. Então, a gente pensou desde princípios básicos de resgate, de identificar quem eram os públicos mais vulneráveis, né, num bairro tão grande, onde tem uma população tão grande de idosos, né, pessoas com deficiências. Então, a gente se preocupou com essa identificação. Práticas, né, de atendimento pré-hospitalar, resgate animal também, porque a gente percebeu que, durante as enchentes, uma das questões que impactavam no salvamento das pessoas, né, é que muitos não saíam por causa dos seus animais, e a gente foi vendo também que era importante, né, que se pudesse pensar nessas possibilidades de resgate também animal. Primeiros socorros, né? Porque teve vários depoimentos lá de pessoas que participaram dos resgates, que a Patrícia falou. Tem o Júlio e o Juliano, são 2 irmãos, eles tinham barcos, participaram diretamente dos resgates. Teve um rapaz lá, que eu não me recordo, acho que é Leandro, o nome dele, se estou enganado, lá, que ele participou, inclusive, do salvamento daquelas 2 gêmeas. Uma delas faleceu, né? E ele salvou a outra, né? Conseguiu salvar a outra menina, e ele não sabia os procedimentos para reanimar ela, né? Então, alguém pegou a menina lá e conseguiu reanimar, senão teria morrido as 2 meninas, né? Ele ficou extremamente abalado, cara, muito abalado. Ele ficou psicologicamente abalado, né, o rapaz lá. Teve o seu Antônio, dá para citar um monte de gente, pessoas, né? Quando aconteceu a enchente, realmente todo mundo que tinha barco, né, algum tipo de transporte, conseguiu se mobilizar lá e começou a salvar, né? Sem treinamento nenhum, sem nada, né? Só pelo simplesmente pegar e salvar, né? Gente. Mas agora quem participa do NUPDEC recebeu treinamento. Não, vou chegar ali, Legal. Vou chegar ali.
Aqui foi um treinamento, aqui tem um registro do treinamento voluntário do dia 14/6, né? Teve lá o Patrick, da Defesa Civil de Canoas. Aqui teve uma... Isso eu ia te fazer essa pergunta, Marton. E aí, em que momento que vocês tiveram, né, a participação da Defesa Civil do município? Foi depois de formar o primeiro grupo, aí chama a Defesa Civil? Não, a gente fez, na verdade, em conjunto, né, Patrícia? Foi todo mundo em conjunto com a Defesa Civil, porque na minha visão, né, lógico, né, cada um tem a sua visão, eu acho que não tem como a gente constituir um núcleo sem ter a participação do poder público. Tem que ter a participação do poder público, né? A gente não é um super-herói lá no canto, lá, né? Tem que ter uma participação do poder público. O poder público tem que participar com a gente lá. Ele tem que estar junto com a gente lá. Isso aí inclusive, foi um paradigma muito grande dentro do grupo, assim, né? Porque o pessoal dizia assim, não, mas o povo é pelo povo, né? Eu enxergo, né? No início, tudo bem, mas não tem como avançar sem o órgão público. É impossível avançar sem o órgão público. Tem que ter uma integração entre o núcleo lá civil e a defesa civil realmente de fato, né? Vou botar mais adiante. E acho que uma das questões que a gente foi trabalhando junto a esse público, né, de voluntários, é que a constituição do NUPDEC, né, desses voluntários, ela precisa ser uma constituição de processos de aprendizados que são permanentes, assim, né? Contínuos, né? Contínuos. Uhum. Então, o pessoal segue fazendo, né, as capacitações, envolvidos, participando de reuniões e também muito atuantes assim nas questões dos problemas da comunidade, né? Então, uma das questões do treinamento era identificar, né, ser esse elo de comunicação da comunidade e o poder público, e eles têm feito muito isso. E isso está extrapolando as questões comuns de desastres, assim, porque eu fico pensando que, enquanto vai se preparando, né, para alguma coisa acontecer, pode ser que, tendo esse canal de acesso ao poder público, também venham outras demandas. É isso que está rolando lá agora? É mais ou menos isso. A gente adquiriu depois apareceu uma série de equipamentos, né? Então a Defesa Civil ficou, por exemplo, com um rádio lá. Nós estamos distribuindo um rádio para cada ponto de referência lá no bairro lá. Vai ser o contato direto entre a Defesa Civil e a população, e esse grupo ali, né? O grupo, para poder comunicar, ainda falou, dar uma microexplosão, dar outro tipo de evento que não seja enchente. A gente, na verdade, não está esperando enchente de novo, né? Nós estamos esperando outro tipo de evento, né? Microexplosão, vendaval, calor, sei lá, né? Tem tanta coisa, um calor excessivo, né? Mudança climática está aí, né? Então, a gente está tentando criar essa sinergia entre os grupos, entre a Defesa Civil, não só a Defesa Civil, como ela falou, também tem a parte da assistência social, que a gente trabalha muito lá no grupo, na nossa ONG, né? Tem assistência social, Defesa Civil, Secretaria de Obras, eu conheço o pessoal. E aí eu acho que a gente não falou o suficiente, mas a ONG, a Ocono, é uma horta comunitária, né? Ela é uma horta comunitária que foi fundada em 1984. Tá? Ela é uma horta comunitária, mas ela tem 50 associados que fazem plantio, né? Mas tem uma parte da ONG que ela é voltada à assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, né? Então, a gente atende lá em torno de 60 crianças, 30 idosos, diretamente, mais 150 crianças indireto. Mais 30 mil pessoas, vamos dizer, na toda a região ali, né? Tem muita história, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui tem outro registro do treinamento, né? Teve treinamento de animais, treinamento de... Deixa eu ver lá. Áreas restritas também, né? Aqui tem uma parte lá da horta lá que nós montamos um tipo de um... É um centro de resiliência. É um centro de resiliência pequenininho, né, assim, né, com capacetes, né, todo o material necessário para o primeiro combate ali, né. Sim, agora vocês estão treinados e têm os equipamentos básicos para poder iniciar o resgate. Por que foi escolhida a horta lá? Ninguém perguntou, né? Porque a horta, na realidade, foi atingida com 1 metro de água. Ela fica bem no centro do bairro. O bairro tem... Nas pontas é 3,40 metros, mais ou menos, baixo. Lá no fundo é 5,50 metros. E a horta fica a 1 metro, né, só de água. Na cota ali. Na cotinha deu 1,10 metros, mais ou menos. Então, ali foi feito ali. A gente construiu um tipo de mezanino lá, que tem 1,50 metros, para colocar os equipamentos em cima desse 1,50 metros. Então, tá na cota zero, em tese. Cota zero, daí a gente conseguiu. Legal. Né? Aqui ali está a foto do grupo, aqui no cantinho, né, que foi formado ali, né? Ali tem umas fotos de um treinamento que foi feito dia 28/6, que é um treinamento prático, né? Foi um treinamento muito bacana. Né? Ali foi mobilizado todo mundo, bombeiro, Defesa Civil, foi mobilizado a SAMU, Brigada Militar, né? Todo mundo ali. E aí, nesse dia que chegou esse monte de coisa na comunidade, o povo participou, todo mundo saiu para a rua? Inclusive, até acharam que tinha acontecido algum desastre lá, né? A gente não avisou para deixar meio na surpresa, né? Daí o pessoal
Começou a ir lá, o que houve? Aí pegou fogo no negócio. A gente simulou como se fosse uma Kiss, né? Num salão comunitário lá, uma festa da Kiss, né? Que pegou fogo, né? E a gente fez o socorro desse espaço lá, né? Ali tem 2... Olha as vítimas ali. Tem vítima ali, tem óbito ali, né? Tem lá os resgates. E a juventude entrou nessa onda Entrou. aqui também? Entrou também. Que legal. Foi bem bom, bem bonito. Aqui tem... Isso aqui é um vídeo, só que eu não sei como é que vai passar ali o vídeo aqui, tá? Não sei se daria tempo. Dali, ó. Ó, tá passando. Olha o ator ali. Esse ator tá bom, né? Ali é o Patrick, da Defesa Civil, né? O pessoal aqui também, né? Os bombeiros chegando, né? Foi feita uma simulação muito boa, 2 horas de simulação. Foi Uau! O pessoal ali todo doente, né, vendo, já atingido pelo fogo, né? E aí os voluntários tiveram que botar a mão na massa aí. Tranquilo. A gente aprendeu, né, no treinamento teórico, depois no prático, a usar maca, né, ressuscitamento. Poxa, foi completo o negócio mesmo. Foi um vídeo bem legal, assim. O pessoal... Há quanto tempo que o NUPDEC está ativo? Está uns 3 meses, mais ou menos. Ah, é bem novinho. É bem novo. A gente está até com algumas dificuldades até de comunicação, assim, mas nós estamos sanando, né? Aos pouquinhos, né? Reuniões periódicas, né? Como é que vai fazer essa interface com a Defesa Civil com mais frequência, né? É isso aí. Muito legal, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tenho certeza que a Matias Velho está mais preparada para a próxima agora, né? Além da comunidade mais fortalecida. Agora eu vou passar a bola para uma outra pessoa que está aqui, que é a Rafaela Caporal da Temis. A Rafa não montou um NUPDEC, mas fez uma outra junção muito bonita, né, Rafa? Então, bom dia. Primeiro, queria agradecer o convite para estar aqui falando. Acho que é um evento muito importante. Essa troca de experiências, né, faz com que a gente consiga olhar para isso e construir alternativas que estejam a rota de saída, né? A Temis é uma organização da sociedade civil que atua há mais ou menos 33 anos, né? O nosso foco é empoderamento legal e acesso à justiça para as mulheres, né? Pensando que as mulheres acessam a justiça de uma forma diferente. Então, a partir desse foco de empoderamento legal, a Temis forma mulheres lideranças comunitárias desde 93. Né? E a Temis segue o diálogo com essas mulheres, né, que são as promotoras legais populares. E as promotoras legais populares são agentes comunitárias, né, de direitos. Elas atuam para promoção, prevenção e defesa de direitos, especialmente das mulheres, né? E as PLPs, elas, depois que se formam, então, passam a compor essa base ativa e orgânica da organização e também podem atuar no Serviço de Informação à Mulher, que é o SIM. Né? Hoje a gente tem 6 serviços de informação à mulher aqui em Porto Alegre, 2 na região metropolitana e 1 no interior do estado. Né? Então, as mulheres da Temis atuam lá, né, nos territórios. Quando a gente teve a situação em maio de 2024, a gente se pegou, né, pensando o que a gente poderia fazer, muito a partir da nossa vivência e dessa relação com as mulheres que estão lá na comunidade. Então, num primeiro momento, a gente se organizou para prestar uma ajuda humanitária emergencial, porque as PLPs, por estarem na comunidade, não só ajudaram outras pessoas da comunidade, como foram severamente atingidas pela questão da como é que é? A inundação. Pela inundação. Né? E, então, a gente, primeiramente, fez isso, né? E, passado um pouco o primeiro momento, a gente entendeu que a gente precisava fazer uma outra coisa, né? E aí, a partir disso, então, surgiu o primeiro curso, né, de empoderamento legal, pensando na atuação comunitária em crises climáticas. Então, a Temis fez um curso para as PLPs já formadas pela instituição, que estavam na base ativa da organização, e um curso a nível do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente fez alguns momentos presenciais, alguns momentos híbridos, trouxe as PLPs, né, do interior do estado para fazer esse curso de empoderamento legal. Um curso comprido, né, Rafa? Foi um curso comprido, foi um curso de mais ou menos uns 4 meses. Né? Durante todo esse curso, a gente,
né, pôde instrumentalizar essas mulheres, né? A gente apresentou para elas sobre a questão do que é justiça climática, né, o que é racismo ambiental, por que a gente está vivendo o cenário de hoje, né? Por que a gente tem, então, por que a gente fala, né, na crise climática? No primeiro painel, a gente teve, né, um slide que dizia que a gente não está mais no mesmo momento de antes e que a gente não vai voltar para esse momento. Então, a gente informou essas mulheres sobre isso. E, a partir desse curso, dessa troca dessas mulheres que atuaram nas inundações, que atuaram nas inundações aqui em Porto Alegre, a gente construiu um protocolo de atuação comunitária. Esse protocolo de atuação comunitária teve como base a experiência dessas mulheres nos territórios, né? Porque o que a gente viu aqui nas inundações em maio de 2024 foi uma certa falha de algumas questões no que diz respeito ao poder público, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul. E onde havia essa falha, as promotoras legais populares estavam, né? Então, elas estavam organizando as mulheres nos locais de abrigamento, elas estavam cuidando se as mulheres nos locais de abrigamento tinham ou não medida protetiva, e estavam lá junto com seus ofensores, né? A Themis atuou fortemente nas denúncias de violência sexual nos locais de abrigamento, que foram muitas, né? A gente fez também uma outra ação que chamou Ronda de Direitos Humanos, que foi uma ronda com a presença do Conselho de Direitos Humanos do Estado, Conselho de Direitos Humanos Nacional, né, para passar nos abrigos e entender como que as coisas estavam acontecendo, né? Mas, então, voltando, retomando um pouquinho, o protocolo é esse documento que vocês receberam hoje, né? E ele foi, então, construído a partir da experiência das PLPs, né? As PLPs disseram, olha, o que a gente precisa que funcione é isso, isso e isso, né? Então, o protocolo ele traz uma orientação para trazer também segurança para essas mulheres que vão atuar nesses casos e que vão seguir atuando, porque a gente sabe, né, que essa situação não foi a primeira e não vai ser a última, né? Então, para além de orientar em como a gente faz os acolhimentos num momento emergencial, a gente fala sobre prevenção, preparação, resposta, né? E quando a gente pensa prevenção aqui, eu ouvi muitas coisas que têm a ver com o que a gente já conversou hoje, né? Então, assim, a gente pensa nisso, né? É a partir da organização comunitária que a gente pensa esse protocolo, né? É essa articulação com o poder público que vai ser importante, né? Porque de forma nenhuma, né, a Themis tem uma preocupação institucional de que a responsabilidade não recaia sobre a comunidade, sobre as promotoras legais populares, né? O que elas podem fazer é apoiar, é estarem juntas, porque elas conhecem o território, elas têm o saber do território, que tem que ser levado em consideração, elas sabem onde é que o risco está a maior, né? Mas a gente não pode transferir determinadas responsabilidades para elas, então esse protocolo cuida também em dizer o que é responsabilidade de cada ente fazer para que elas estejam orientadas e também para que elas saibam quem buscar e também quem cobrar, né? Porque você tem uma coisa nesses 33 anos de atuação que a Themis proporcionou é que essas mulheres sabem buscar os seus direitos, elas sabem ir atrás dos seus direitos. Então, elas vão fazer isso também nesse cenário agora de crise climática, né? E isso é muito importante, porque a população em geral, né, ela precisa, com certeza, se sentir convocada, né? Vocês estavam falando um pouquinho sobre a dificuldade de mobilização. E isso é um cenário real, né? A gente mantém a organização e a mobilização com essas ativistas comunitárias, mas isso é um cenário real. Mas é importante que a gente consiga também munir essa população de quais são os seus direitos, né? Orientada, porque daí sim ela sabe também, né? Buscar e poder tensionar para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, foi uma experiência muito proveitosa, né? A primeira turma, então, iniciou em 2024, concluiu agora no início de 2025. E agora, em setembro de 2025, a gente concluiu a segunda turma, né, de promotoras legais populares, atuação comunitária em crise climática, que aconteceu no Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma das regiões mais atingidas do estado, né? Então, a gente fez essa turma, né, com mulheres que ainda não tinham recebido o curso de empoderamento legal. Então, esse curso mesclou a atuação comunitária e o curso de empoderamento legal para a defesa de direitos.
E 27 mulheres se formaram, 27 trabalhadoras rurais que atuam também de maneira organizada, né, porque faz parte da nossa metodologia pensar espaços locais onde as pessoas já estejam, né, organizadas, para que a gente possa fomentar isso e direcionar. Então, acho que é um pouco a experiência que a gente queria trazer e também muito importante para a gente poder estar disseminando esse protocolo aqui para que vocês conheçam, né, para que a gente possa também, estamos aqui nos colocando à disposição para pensar juntos, né, essas saídas que partem das comunidades, e especialmente, né, as mulheres, né, porque sabemos que as mulheres são atingidas de forma desproporcional às questões da crise climática, né, estão mais expostas à violência sexual, estão mais expostas ao deslocamento, né, obrigatório nesses momentos. Então, é muito importante para a gente poder estar aqui nesse momento de troca, porque isso tem a enriquecer, né, a nossa iniciativa e também pegar a expertise das outras organizações que estão aqui para poder potencializar isso ainda mais. Obrigada, Rafa. A rede da Temis é uma rede muito poderosa, né? A gente tem feito muita... A Fundação Gerações e Temis está cada vez mais próxima. Eu queria passar a palavra agora para o José Carlos, para a gente conhecer a última experiência de hoje. E sei que na plateia temos muitas outras experiências também, né? É muito bom receber vocês aqui hoje. Sejam todas bem-vindas às outras organizações que vieram conhecer, né? E a gente espera que na próxima a gente tenha uma roda com muitas histórias a serem contadas e compartilhadas, né? Mas agora eu passo a palavra para o José Carlos, então, da Aldeias Infantis SOS, que também fez um projeto no território, né? Tá bem, muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso ouvir todo mundo aqui, né? Anotei muita coisa, outras peguei ali os dados para depois fazer contato. Então, eu faço parte das Aldeias Infantis SOS. Né, as Aldeias Infantis SOS é uma organização internacional de cuidado, presente em quase 140 países do mundo, com 77 anos de atuação, 67 anos no Brasil, em Porto Alegre. Nossa primeira unidade no Brasil foi em Porto Alegre, ali no Sarandi, atrás da Fiergues. Inclusive, ficamos, né, 20 dias, viramos uma lagoa, né, de 1,20 m, mais ou menos. Né. A água chegou quase com 2 metros, mas estacionou 20 dias ali com 1,20 m. Aqui tem, então, alguns estados e cidades que a gente está presente, né? E nós temos, enfim, como objetivo, né, romper círculos de negligência, abandono, abuso e favorecer que todas as crianças e adolescentes do mundo tenham uma família, ou a sua de origem ou outra família. Nascemos ali logo no pós-Segunda Guerra Mundial, na Áustria, em 1949, para acolher crianças, né, sobreviventes, órfãos de guerra, criando o que no Brasil hoje a gente chama de casalar. As aldeias criam essa modalidade de atendimento no mundo, pensando uma unidade familiar contrária àquela ideia dos grandes orfanatos, das grandes instituições asilares de crianças. E hoje, no Brasil e no mundo, a gente trabalha com 2 diretivas. Uma, executar serviços de cuidados alternativos à família, né, na modalidade casalar, e a outra é prevenir a ruptura de vínculos, evitar que as crianças e adolescentes cheguem a precisar ir para serviços de cuidados alternativos. Temos vários projetos, várias ações, entre elas, né, exatamente a ação humanitária. Né, e na ação humanitária nós temos, então, respostas em emergência, né, e espaços seguros e protetores. Em Porto Alegre, então, nós tivemos uma ação humanitária iniciada ano passado por conta da enchente, dos alagamentos que nós tivemos aqui no território, e criamos, primeiro, uma ação emergencial, né, buscando vários parceiros nacionais e internacionais, trazendo uma equipe nacional aqui para Porto Alegre, de pessoas que vieram de vários estados do Brasil. Nos somamos e fizemos parceria com a Cruz Vermelha, com o Habitat, com o Acnur, com outras organizações, no sentido de intervir no território de forma coordenada. Tentamos fazer isso junto com a Defesa Civil, junto com a Prefeitura, mas não houve nenhum retorno, nem para nós, nem para nenhum desses parceiros, naquele momento. Né? E não é uma crítica, é uma constatação, enfim, é uma situação que a gente precisa, claro, rever, superar, ir daqui por diante, mas, infelizmente, isso foi uma realidade. Né? E uma realidade que continua esse ano também.
porque esse ano a gente desenvolveu uma série de iniciativas, continuamos, aliás, as iniciativas no território e não conseguimos contato, aliás, conseguimos contatos, não conseguimos nenhum retorno da Defesa Civil em Porto Alegre. Agora, em setembro, dia 4, nós fizemos um encerramento da ação, né? E aí sim nós tivemos 2 pessoas representando a Defensoria Pública, a Defesa Civil, no seminário final nosso na Assembleia Legislativa, onde inclusive passamos esses folders aqui que nós produzimos junto com as comunidades já como nesse processo de preparação. E eu estou dizendo isso por quê? Porque fazer com a comunidade, com as organizações, é com mesmo. Não pode ser só informativo, precisa ser com. Sabemos das dificuldades, ouvi inclusive aqui hoje o relato, tínhamos uma equipe tanto, hoje temos maior, temos, né, outro alcance, mas se a gente não der as mãos, não avança. Além disso, nós temos clareza, enquanto organização, de que há uma obrigação do Estado também na resposta. Agora, nós precisamos entender, defesa civil significa também estar com a sociedade civil, né? Setor empresarial, terceiro setor, todos os setores, né? Bom, nossa experiência em Porto Alegre, nós tivemos no início da resposta, né, à situação dos alagamentos, ações em diversas comunidades. Depois nós ficamos praticamente em 2, aqui são fotos da comunidade da Vila Asa Branca, ali no Sarandi, né, que a água chegou a quase 6 metros também, né, eles tinham a água no meio do segundo piso das casas, né, e muitas casas foram perdidas, inclusive, né, aqui lá você veja uma cama lá em cima da casa, né, e depois da emergência, nós a partir ali de junho, julho, começamos a centrar nossas ações em 2 comunidades, a Vila Asa Branca, no bairro Sarandi, e a Fazendinha, que é uma comunidade no bairro Santa Rosa de Lima, na divisa com Alvorada, né? Ali perto do SESI, Rubem Berta. E aí nós tivemos uma série de ações nesse período, nessas comunidades, né? São comunidades bastante carentes, especialmente a Fazendinha. A Fazendinha é um espaço de ocupação urbana já antigo, mas que adensou muito nos últimos anos. E é um espaço que nós não temos lá, desde água encanada até coleta de lixo regular. Então, só estou descrevendo para dizer que o resto tudo também não tem, né? Então, por isso, a gente optou por, né, ficar nessas comunidades para auxiliar essas comunidades tanto a buscar junto aos poderes públicos, enfim, eventuais respostas e tal, como também apoiar as famílias, especialmente as famílias com crianças e adolescentes, na mitigação de problemas ou decorrentes diretamente dos alagamentos ou agravados, a maioria deles, né, agravados por aquele período. Nós atendemos, o projeto era para 240 famílias, chegamos a 299, quando fechamos agora em setembro o nosso balanço, né? 180 crianças e adolescentes, e para isso nós contratamos uma equipe de 32 colaboradores, a partir de um financiamento da nossa Fundação Internacional, né? SOS no Brasil, como outras organizações, né? A Visão Mundial e outras organizações, nós temos autofinanciamento, mas em momentos como a pandemia e às vezes há uma solidariedade internacional maior, e a gente então utilizou isso para trabalhar bastante essa questão de pensar uma ação comunitária mais longeva, não só o período de emergência, né? E o nosso trabalho da organização, né, a gente também prevê a capacitação e respostas a desastres a partir do protocolo das Nações Unidas, até porque as aldeias infantis, desde a criação do Comitê da Criança das Nações Unidas, nós temos assento, é a única organização internacional que tem assento no comitê, além dos países, né? Então, nós temos uma responsabilidade em situações humanitárias, e aí nós estamos falando de crise ambiental, mas também de todas as guerras, praticamente, no mundo que acontecem hoje. As aldeias estão lá para proteger as crianças, né? E especialmente junto às suas famílias ou as crianças desacompanhadas, né? Normalmente em parceria com outras agências, né, das Nações Unidas. Aí tem algumas cenas, né, de reuniões que nós tivemos, rodas de conversa. Nós trabalhamos nesse período desde o acesso das famílias a direitos, né, e busca de novas oportunidades, enfim, documentação, etc., até diálogos sobre cuidados com filhos
de uma forma não violenta, de uma forma mais protetiva, não necessariamente prescrevendo condutas, mas trocando com as famílias saberes e, a partir desses saberes, olhando que saberes são mais adequados a esse cuidado e essa proteção sem violência e, né, com mais cuidado, com mais eficiência. Inclusive, as aldeias SOS, desde 2020, no Brasil, a gente recebeu o legado do projeto Criança Segura. Então, a gente também desenvolve uma série de ações que tem a ver com hospitais, com corpos de bombeiro e tal, no sentido da prevenção de acidentes domésticos, por exemplo, né? Vocês provavelmente já viram alguma coisa na mídia. No projeto, né, além de atender 299 famílias nessas duas comunidades, nós realizamos cerca de 1.300 visitas domiciliares, porque essa equipe era para estar com as famílias. Não era para visitar ou as famílias virem a ela. Nós estávamos de forma a 2 a 5 vezes por semana, dependendo da situação daquela família, daquela pessoa. Porque aqui nós estamos falando de pessoas impactadas com medo de sair de casa. A criança com medo de ir para a escola se estava chovendo ou se ia chover. E, aliás, parte disso ainda hoje. Está em menor grau, né? Enfim, tem situações mais controladas, mas isso ainda existe. E com, infelizmente, uma precária ou inexistente resposta do poder público em termos de saúde mental das pessoas, né? Nós conseguimos repassar para as famílias do montante geral do projeto que a gente recebeu valores, a gente repassou 480 mil em dinheiro direto para as famílias, a partir de um cartão, a partir de um plano de desenvolvimento familiar com cada família. Para quê? Para ajudar, né, em compras, em coisas, para especialmente atender, vejam bem, insegurança alimentar. Mas em outros aspectos também, eventualmente comprar roupa de cama, enfim, equipamento de cozinha, enfim, colaborar nessa reconstrução, enfim, de cada infraestrutura doméstica. Nós tivemos nas rodas de conversa mais de 700 pessoas, 700 participações, né, em todas elas que a gente fez, 158 crianças e adolescentes participando dos espaços amigáveis nas duas comunidades, né? Inclusive uma a gente, esta semana, foi desalojado, que é a Fazendinha, que a gente ainda continua, está aqui até o desenho aqui da sede, porque eles conseguiram uma reforma lá. Agora nós estamos tentando ver se o César e Rubem Berta, e até é um apelo que eu faço aqui, talvez até coletivo, não sei se vocês conhecem, o César e Rubem Berta é uma área gigante que tem lá na Zona Norte, do lado de Alvorada, está praticamente desativado. Só tem espaço para locação. Tem uma creche desativada, tem um monte... E eu não estou denunciando, estou dizendo, precisamos apoiá-los. Inclusive, a semana passada, nós estivemos lá tentando fazer uma parceria para ver como é que a gente otimiza a utilização daquele espaço numa região extremamente carente. Por exemplo, essa comunidade aqui da Fazendinha, que fica a 400 metros dali, não tem nem praça. Não tem nada do que eu falei. Não tem. Mas tem gente que cuida, tem gente que vive, tem gente que tem sonhos e tem gente que precisa ter acesso a direitos, né? Bom, realizamos passeios com as crianças, enfim, uma série de coisas. E nós, e aqui tem algumas fotos disso, Museu do Hip Hop, uma horta comunitária, enfim, né? Nós tivemos também nessas ações em parcerias, aqui até aparece lá uma reunião que a gente teve com associações de imigrantes ali da região, especialmente venezuelanas e haitianas, e a Cruz Vermelha, né, logo depois da enchente, lá na nossa sede. Nós tivemos 100 famílias que a Habitat, né, a organização Habitat, apoiou, reformando parte da casa das pessoas, então normalmente a cozinha, mas às vezes a cozinha, um dormitório, enfim, ou seja, alguma qualidade de vida. Nós tivemos 709 atendimentos da Defensoria Pública realizamos mutirões com a Defensoria Pública, inclusive, um dos primeiros mutirões de Porto Alegre foi conosco lá no Sarandi, especialmente para quê? Para que as pessoas pudessem ter acesso, inclusive, àqueles benefícios públicos iniciais, né, da tragédia, tanto federais quanto estaduais, né, porque não sabiam, não tinham acesso, não tinham meios para fazer isso. Então, desde a documentação até o apoio jurídico da Defensoria Pública Estadual. E a gente conseguiu uma parceria importantíssima, nova, e aí ela ajuda a mitigar a falta de apoio a falta de suporte, aliás, em saúde mental da rede pública de Porto Alegre, que foi com o Grupo Hospitalar Conceição, que abriu um núcleo de apoio à família, e aí ali está 16, que era o dado que nós tínhamos de 4 de
de setembro, mas hoje já tem 21 famílias referenciadas lá com atendimento continuado, com uma dificuldade ainda, o transporte, né? E nós estamos buscando também junto à prefeitura, olha, auxiliem pelo menos com apoio transporte, já que não tem, né, a saúde mental. E de novo, aqui não é uma crítica, eu acho que não precisa dizer nesse ambiente, mas não é partidária ou algo parecido. É uma necessidade nossa de pensar que respostas a gente está alcançando e que respostas não estamos conseguindo alcançar. E conseguimos também, porque no nosso projeto nós não tínhamos um cenário da realidade local, nós tivemos estando, né, na realidade local. Nós tivemos muitas famílias com crianças e adolescentes com TEA, né? E aí o que fazer com isso, porque a gente não previu uma equipe especializada. Bom, pensamos, vamos trabalhar em meio aberto, na comunidade, como trabalharia em qualquer situação de comunidade. Buscamos apoio, conseguimos contato com o TEACOLE, que é um projeto do governo do estado, que faz matriciamento, inclusive com os municípios, enfim, e a partir deles e do núcleo aqui dessa região, conseguimos apoio também, ali já o número já aumentou também, mas até 4 de setembro eram 15 famílias que conseguiram ser referenciadas e, com isso, qualificar ou começar um atendimento especializado de suporte a seus filhos e filhas e ou de suporte às escolas. Então, é um trabalho que a gente fez com as famílias, com as comunidades e com esses órgãos. Aqui são algumas fotos, nós fizemos um processo, e esse processo que a gente tentou muito buscar esse ano, a parceria com a Defesa Civil, mas, enfim, não foi possível, e aí já nos colocamos até dia 4, quando 2 representantes da Defesa Civil tiveram no nosso seminário, nós nos colocamos à disposição para ajudar nesse processo dos núcleos, inclusive em Porto Alegre, especialmente lá onde nós conhecemos, né? Lá no bairro Sarandi e Santa Rosa de Lima. Então, mantemos essa disposição, não sei quem é que está aqui ainda da Defesa Civil de Porto Alegre, mas mantemos essa disposição porque nós conhecemos as comunidades e conversamos com elas um mês. Um mês a gente fez um processo de preparação para desastres e acidentes. Ali tem as crianças fazendo a maquete, né? Aqui tem os Peraí, José, aquela maquete é muito importante no dia de hoje. Deixa eu voltar ali, peraí. Eu vi essa maquete ao vivo, gente. Eu queria que ela estivesse aqui conosco hoje, mas não deu. Mas vocês vão olhar a foto. Já voltei aqui, peraí. A maquete, ela mostra... As crianças fizeram a maquete das zonas de risco do bairro. É a coisa mais legal que tem. Tem onde tem porco, onde tem idoso, tem as plaquinhas de todos os lugares... É muito legal e feito pelas crianças, né? Então, uma iniciativa muito bonita. Elas fizeram... Vocês podem voltar na mão aí, guris? Até a foto da... volta na maquete. Você vai voltar na mão. Tá bem, obrigado. Tá, aí... Bom, nós fizemos maquete da Asa Branca e da Fazendinha. Aquela ali é da Fazendinha. Eita, que tá dando um bug. Bom, de qualquer maneira... Mais um pouquinho. Mais... Aí, pode voltar, obrigado. Então, ali nós tivemos esse processo. Elas apresentaram, eu vou seguir aqui, tá? Elas apresentaram isso. Eu vou aqui está descrevendo a comunidade. Eu autorizo aqui a organização. Se quiser, pode mandar para todo mundo. A gente compartilha. Tá? A gente vai mandar um e-mail para vocês pós-evento, gente. Daí eu boto as próprias apresentações lá. Aqui tem a descrição onde é que é a fazendinha, né? No bairro. Que tamanho ela tem, as características da comunidade, enfim, né? Também nós temos ali... Tá dando bug, cansou. Estamos chegando no final, as baterias estão... Se puder passar, por favor, pode ir passando. Então, aqui a gente fez toda a caracterização mesmo, né? Das forças, ameaças, fragilidades, enfim, no território. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Aqui, ó, foto das crianças apresentando e descrevendo a maquete, foi isso o relato, né? Inclusive com os pontos, né? Dizendo quem mora ali, qual é a característica da família, ali tem uma pessoa grávida, enfim, porque foram pensar também elas, né? A gente envolveu, tem ali o número, mas, se não me engano, envolvemos cerca de 50 crianças e adolescentes e 155 adultos nesse processo, em momentos diferenciados, né? Foram 4 semanas durante o mês de agosto fazendo esse processo.
Mas o legal lá foi, ali tem um outro grupo apresentando. São duas lá em cima. maquetes, né? Uma maquete e um cartaz. Ali é um mapinha, né? Isso. O mapinha da Vila Asa Branca, daí ali. Então, também dizendo desse conhecimento que tem. E aí, do ponto de vista de cuidado e salvaguarda, a nossa organização tem um compromisso muito grande com a salvaguarda, né, das crianças, a proteção. A gente trabalhou no DEPREP, nesse processo, o que com elas? O que seria da atividade delas, o que não seriam? Porque elas queriam sempre se colocar no lugar de quem salva, de quem faz e tal. E a gente disse, não, sim, mas vocês precisam, né, ser apoiadas, especialmente as crianças. Né? Não é vocês que têm que tomar a frente como super-heróis. E foi muito legal porque elas começaram a dizer para elas mesmas, é verdade, eu vou ter que esperar a mãe, o pai, mas eu vou conversar lá em casa. Então foi muito positivo. Pode passar. José, estamos chegando nos finalmente. Sim, então, não, aqui é só isso para dizer para vocês, então, uma frase aqui, né, do nosso fundador, Hermann Gmeiner, né? O melhor do mundo só acontece quando alguém faz algo além do que deveria fazer. O bem que deixo de fazer, ninguém poderá fazer por mim. Mas, claro, nós podemos fazer em conjunto. Então, eu agradeço muito aqui o convite para estar, a escuta de todos e todas aqui. E eu fiquei pensando numa coisa que o Abner disse na primeira mesa, né? E acho que aí tem uma sacada interessante de um colombiano, né? O Bernardo Toro, é um pedagogo. Ele diz que talvez o nosso melhor jeito de convidar, de chamar e tal, seja convocar vontades, né? Colocar para o outro uma convocação de vontades. E eu acho que é isso que a gente tem. Nós tivemos 3 anos de pandemia. Muitos protocolos, muita educação social do cuidado, do autocuidado, apesar do cenário, não vou entrar nele aqui, dizendo para as pessoas por quê e mostrando a consequência do porquê não. Estes episódios, felizmente, né, eles são muito menores, então acho que a gente não grava no imaginário coletivo isso. Então nós precisamos mesmo momentos como esse para a gente poder fazer mais e melhor o tempo todo. Era isso. Obrigada. Muito bom, gente. Vocês viram a interseccionalidade da coisa, né? Gente que trabalha com criança, gente que trabalha com mulher, gente que trabalha com horta comunitária, está trabalhando com mudança climática, né? Essa é a nossa realidade. Nós já esgotamos o nosso tempo. Tem gente que tem que ir embora em breve. Mas a Loiane me pediu um minutinho de informes, Loiane. Foi isso? Ou dicas. Então, vou encerrar com a Loiane e daí a gente encerra aqui o nosso papo. Eu precisava completar o que eu comecei, né? Não, eu acho que é importante para todo mundo que tá aqui. Assim, como a legislação ela já nos dá esse amparo, né? Já nos dá lugar para trabalhar com voluntariado. É importante que vocês saibam também o que a gente está tentando fazer lá atrás para atingir quem está aqui na ponta. Então, a gente está em vias de publicar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, dentro das metas do Plano Nacional, nós temos as metas do voluntariado, da criação do Cadastro Nacional do Voluntariado, do incentivo até 2035, 2027, 31 e 35, um incentivo para a criação de NUPDEX, que a gente não pode criar direto, né? A gente tem que apoiar, a nossa atribuição é suplementar. Temos os cursos também, nosso curso de NUPDEX também, que é interessante, já que o Estado está nesse viés. O curso está pronto, Já que a gente está, né, no viés de conversando sobre o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa, a gente tem o curso completo lá na nossa plataforma EVG. E aqui, peraí, rapidinho. É porque durante as apresentações eu anotei tanta coisa importante. O colega já foi, né? Da latinha de cerveja. Gente, BH usa saco de pão. Todos os sacos de pão têm informação sobre gerenciamento de risco e desastre, sobre defesa civil. Informações simples, com linguagem fácil, muito fácil de alcançar a comunidade, porque todo mundo compra o pão. Estou correndo. Nós temos um banco de boas práticas, que chama Banco de Boas Práticas de Proteção e Defesa Civil, também está no nosso portal. Tem mais de 110 boas práticas que foram selecionadas de municípios do Brasil inteiro. Então, são boas práticas acessíveis, de baixo custo e de fácil replicabilidade. Então, nós temos vários exemplos de núcleos comunitários de proteção e defesa civil. A de Santa Catarina está lá, a de Recife está lá, que está criando o NUPDEC Mulher. Oi? O nome do site.
Boas práticas de proteção e defesa civil. Aí você coloca MIDR, que é do Ministério da Integração. Lá são 8 eixos. Tem exemplos de tem exemplos de Estado e tem exemplos de municípios também. A maioria de baixo custo e fácil replicabilidade. Mais um pouquinho, peraí. Fica mais um pouquinho. Já falei de Minas. Mapeamento de risco. Queria dar um exemplo também de Minas Gerais. Tem um município pequenininho lá que se chama Santana. Eles não tinham histórico de desastres. Uma pessoa foi nomeada coordenadora e ela não sabia nem por onde começar. E ela se utilizou da equipe de saúde pública, da saúde local, para conseguir... Um colega falou sobre que a comunidade é que sabe o que aconteceu, né, que sabe de tudo isso. Então, a equipe de saúde pública, junto com a equipe da Defesa Civil, foram conhecendo a comunidade e conseguiram realizar um mapeamento de risco. Então, às vezes, não precisa de dinheiro, é muito boa vontade de fazer, né? Plano de contingência do Estado de São Paulo também é importante. Eles criaram um Google Forms, ou seja, de grátis, e conseguiram, eles também estão acessíveis, se tiverem interesse, né, sobre isso. As regiões, elas preenchem o formulário e logo ele já cria o plano de contingência já prontinho ali para aquela região. Para vocês que estão com pressa, para vocês que estão correndo, para o estado que foi muito afetado, pode ser também algo muito interessante. É um plano de contingência bem legal e barato e fácil de fazer, principalmente para os municípios. Até respirando junto, né? Bom, eu acho que, no geral, o mais importante é isso. São Paulo também tem uma prática de capacitar capacitadores também. É bem interessante também acompanhar. Deixo meu telefone à vontade para o pessoal de fundações, da fundação. Quem quiser falar com a gente lá da SEDEC, a gente está disponível, e a gente está disponível mesmo para ajudar os municípios. Enfim, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Luane. Obrigada, gente. Só me basta agradecer muito, me inspirada no José Carlos, agradecer muito a vocês que aceitaram essa convocação de vontades e permaneceram até agora conosco para tratar desse tema tão importante. E que essas siglas, Defesa Civil, NUDECs, possam fazer parte cada vez mais do nosso cotidiano. Então, em nome da Fundação Gerações e da Caterpillar Foundation, muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, obrigada pelo apoio institucional da Defesa Civil e que a gente possa juntos continuar construindo isso que nos propomos hoje, a gestão comunitária de riscos de desastres. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Gente, desculpa de interromper, Daniela. Para dizer para quem é de comunidade, agora o projeto entra numa segunda fase, que é uma tela anterior que eu tenho para contar para vocês. A gente entra numa etapa de fazer workshops em 4 territórios aqui do estado. Então, a gente vai fazer workshops de um dia, não vai dar para dar conta do PDEC inteiro, mas vai dar para inspirar as comunidades de Porto Alegre, da região metropolitana, do Vale do Taquari, de Pelotas, nesse mês. Então, se vocês forem de alguma comunidade ou liderança comunitária de alguma dessas regiões, nos escrevam, Fundação Gerações no Instagram, cata a gente agora, porque a gente vai abrir somente 20 vagas para cada um desses workshops. Então, são poucas vagas, mas queremos gente que tem bastante representatividade no território para estar junto conosco nessas datas aqui. E agora sim, acabou mesmo.